Meu nome é Guilherme Valtenberg, eu sou editor sênior do Poder 360 e esse é mais um capítulo do Poder Entrevista. Hoje com a gente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ministro, muito obrigado pela presença. Um prazer, Guilherme, um prazer. Ontem o Supremo Tribunal Federal formou maioria para que as ações referentes ao ex-presidente Lula sejam redefinidas e tenham novo início no Distrito Federal. Além disso, foi confirmada a suspeição do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. O que isso significa, ministro, para o Brasil e para a Justiça? Eu tenho dito, Guilherme, como você sabe, que nós devíamos ao ex-presidente Lula um julgamento justo. Há algum tempo se fala dos malfeitos dessa chamada 13ª Vara de Curitiba, né? Sua politização, o envolvimento do juiz e dos procuradores, um tipo de colaboração muito estrita. Isso já vinha sendo alvo de várias ações, inclusive uma que tramitava na nossa turma, na segunda turma, e que foi objeto um pouco dessa polêmica, que foi levada pelo ministro Fachin em 2018, e eu então dela pedi vista. Depois, como você sabe também, veio esse fenômeno divulgado pelo The Intercept, da Vaza Jato, e lá então ficou muito evidente a cooperação entre procuradores e juízes e sua também ação política. O desdobramento disso tudo levou à prisão do Lula, o seu impedimento para se candidatar, o envolvimento dessa gente com o sistema político que acabou sendo vitorioso nas eleições, a vinda do Moro, inclusive, para o Ministério, né? Portanto, são todos fatos que estão aí na memória das pessoas. E nós, então, retomamos o julgamento dessa questão da suspeição e também houve uma afetação de uma matéria ao plenário, então nós decidimos e foi tudo confirmado. A suspeição do Moro, no caso do triplex. O ministro Fachin também defendeu que Curitiba não seria o foro adequado, porque não teria a ver com questões da Petrobras estritamente. Curitiba ficou delimitada como se fosse um foro para tratar das questões da Petrobras, especialmente daquelas vertentes lá, daquele Paulo Roberto Costa. Uhum. Que foi um dos delatores, né, da operação. Da operação e que fazia contratos com empresas e exigia que uma parte fosse repassada ao sistema político partidário, né? Então, e aí tinha uma intermediação do Youssef, o famoso doleiro, e então Curitiba ficou, portanto, delimitado para isso. O ministro Fachin, então, decidiu que os 4 casos de Lula que estavam em Curitiba não deveriam estar lá, nós concordamos, definiu-se, portanto, que seria uma vara aqui do Distrito Federal. E ainda não encerrou o julgamento, no que diz respeito a essa segunda questão, ele queria decretar a prejudicialidade do nosso julgamento a propósito da suspeição. Mas ontem, já por 7 votos, a 2, talvez outros votos sejam no sentido contrário, mas por 7 votos o tribunal já disse claramente que o caso foi julgado na turma e foi bem julgado. E uma dúvida técnica, ainda não terminou o julgamento, apesar de já ter formado maioria. Ele já pode começar a ser julgado na primeira instância aqui em Brasília? Já. Na verdade, o ministro Fachin deu a decisão e levou a referendo. Os processos já estão acho que na 10ª Vara de Brasília, salvo engano. Ou já estão vindo para cá. Tá ótimo. E como é que fica a questão das provas? Porque se tem suspeição do Moro, as provas que foram colhidas ao longo do processo, elas perdem validade. Isto foi um debate que nós tivemos sobre se a suspeição, se a declaração de incompetência afetava a suspeição. Uhum. E esse foi um debate que nós tivemos. Porque
a declaração de incompetência por si só não leva à anulação das provas. O juiz, agora tido como competente, o novo juiz, ele pode aproveitar as provas e pode aproveitar outros atos. Em se tratando de atos de juiz suspeito, não. Então, por isso também o interesse processual para distinguir uma coisa da outra. Claro. E por isso a defesa do presidente Lula, a despeito de ter tido uma vitória talvez até inesperada e significativa, né, uma vez que o ministro Fachin deu a vitória em relação a 4 processos, eles queriam também a declaração de suspeição e insistiram nisso. Né? Nos casos em que houver, e como já houve neste caso do triplex, as provas também serão desprezadas, terão que ser, o processo começa ab início mesmo, desde o início. Isso praticamente sacramenta a participação do presidente Lula nas eleições de 22, caso ele queira, porque não vai ter tempo de julgar, de colher provas e de fazer a investigação a tempo de, eventualmente, ele acabar sendo impedido para 2022, não? Acho que sim, acho que sim. Pelo menos retira a coisa da chamada ficha limpa, né? Que ele tinha 2 casos. Era o caso do triplex e o caso do sítio. Sítio de Atibaia. De Atibaia, em que havia 2 condenações. Portanto, tudo isso caiu, não é? E certamente vai haver o refazimento dos processos, mas aqui haverá incidentes e certamente muitos desdobramentos, questionamentos e tal. Muito dificilmente haveria tempo de se ter uma sentença condenatória em 1º grau com confirmação em 2º grau até 2022. Isso tem impacto na política, não tem? Com certeza, com certeza. Eu acho que essa é uma contribuição positiva. Na medida em que o que ocorreu, eu até já disse isto em outros momentos, ocorreu uma politização desse chamado modelo de persecução criminal, né? Que os estrangeiros chamam de lawfare, né? O foco num determinado personagem ou em determinados personagens, e isso ocorreu em relação ao sistema político normal. Por isso até que eu já disse que, de alguma forma, o chamado lavajatismo, né, que se instalou e que começou também a dar filhotes Brasil afora, é o pai e mãe do bolsonarismo. Né? De alguma forma, seria, se é que é possível fazer, um pouco de um grupo especializado, né, na área jurídica e que deu base para isto, né, que vieram com o discurso da antipolítica, né, e se beneficiaram muito disto. O que se está fazendo agora, eu acho que de alguma forma, além de restabelecer os quadros normais da justiça, você não combate a corrupção ou qualquer criminalidade cometendo crime. Não é adequado isto, né? Então, além disso, eu tenho a impressão de que nós estamos libertando um pouco o sistema político e devolvendo o campo político aos políticos. Não interferência nossa, promotor não precisa ser candidato, juiz não precisa ser candidato, policial não precisa ser candidato, né? Devolver aos profissionais da política. Sem uma classe política estabelecida e profissional, a gente não fortalece a democracia, né? Então, acho que nesse sentido é que a gente tem que ver esses julgados. Então, na sua avaliação, o movimento de 2018, que trouxe uma série de personagens que eram parte das forças de segurança, parte do staff que fazia investigações no Brasil ao poder político, não deve se repetir no ano que vem? Tenho a impressão que não. Certamente, se você olhar ao longo dos anos, nós sempre tivemos a presença de um importante secretário de segurança, né, o Romeu Tuma, que exerceu funções na polícia e fez uma carreira política relevante, né? Chegou a senador e tal, alguns filhos também se estabeleceram, e sempre houve essa ideia, o homem forte da polícia, um comandante que às vezes se elege. Mas nunca tivemos nessa dimensão, né? Com tantos policiais, o cabo fulano, o sargento cicrano, né? O capitão Beltrano,
É curioso para a gente, até que é jornalista, a gente tem tantos nomes anteriores ao nome de fato da pessoa, deputado, né? cabo, não sei o quê. Isso, e assim por diante. Quer dizer, foi uma grande expansão, né? Nesse contexto também, de que eram pessoas que não tinham militância política, né? E que tinham algo a apresentar, algum serviço à comunidade. E naquele momento em que houve aquele delenda política geral, né? Vamos destruir a política. Quem for político profissional, em princípio, é do mal, né? Foi essa um pouco a mensagem que se estabeleceu em termos ideológicos, né? Então houve esse afluxo que não me parece também que seja positivo, né? E parte do discurso dessas mesmas pessoas que bateram na política, que, como o senhor destacou, criminalizaram a ação, eles também criticam muito a ação do STF. Houve até pedidos de fechamento do STF. O senhor acha que também essas críticas ao STF são resultado do lavajatismo ou parte do bolsonarismo? Certamente, certamente. A própria Lava Jato, se você olhar aí a Vaza Jato, agora com esse seu desdobramento dessa chamada Operação Spoofing, né? Muitas coisas foram reveladas, não diretamente naquele canal do Intercept, mas agora a partir de acesso que o ministro Lewandowski fez à defesa do presidente Lula, né? Se nós olharmos isto, nós vamos ver que uma das técnicas dos procuradores era atacar os tribunais superiores, né? Tentar coagi-los. Isso se fez de maneira muito clara com o STJ, né? Imputações. Abriram um inquérito contra o Marcelo Navarro, que tinha sido o último juiz indicado naquele período, acho que pela Dilma, e contra o presidente do tribunal. Então, na verdade, pressionavam por um dado resultado. Nós todos fomos muito atacados, ministro O senhor, inclusive, houve uma tentativa de investigar o senhor, né? O senhor sim. e a sua esposa, inclusive. Isso. Nós vivemos essa realidade. Até uma história que eu acho que nós estamos aproximando também do seu esclarecimento ou do seu desfecho. Mas é uma operação que muito provavelmente envolveu Curitiba, envolveu o grupo aí do Rio de Janeiro e gente da Receita Federal. Por uma dessas ironias, o sujeito que supervisionava essa operação, Marco Aurélio da Silva Canal, um auditor da Receita Federal, acabou preso por corrupção no Rio de Janeiro. Então é tudo muito irônico, né? Os combatentes de corrupção também são corruptos, né? Em certa escala, né? É um aprendizado duro em termos institucionais. O senhor mencionou no começo da nossa conversa a questão de que o Lula agora vai ter um julgamento justo. Mas não demorou muito para tomar a decisão que manda ele para uma outra vara ser julgado? Acho que isso foi uma falha do sistema e talvez já se pudesse, na medida em que já havia decisões nesse sentido, já havia decisões que vinham delimitando a competência de Curitiba, acho que desde 2015, final de 2015, e depois, isso, um caso acho que envolvendo a ex-senadora, depois deputada Gleisi e Paulo Bernardo, o tribunal disse que Curitiba tinha que ficar delimitada às questões da Petrobras, né? E mais do que isso, até delimitado para as questões que envolvessem aquela diretoria, né? E talvez aquele sistema de lavagem que envolvia o IUCEF. Depois teve um outro caso do MDB, o tal quadrilhão do MDB, que também o tribunal mandou para Brasília, e assim por diante. Então, talvez essa decisão já devesse ter sido tomada antes, e outros tribunais também já deveriam ter adotado esta postura. O grande problema é que, diante também da pressão da mídia, os tribunais não tinham uma ossatura adequada, né? O STJ foi muito nullificado com a abertura desse inquérito contra 2 dos seus membros, né? O mais novo e o presidente, que era o ministro Falcão. Duas pontas. Duas pontas, né? Com insinuação de corrupção. Isso foi um gesto do Janot, procurador-geral da República, e
Mas acho que houve um erro do nosso colega, falecido ministro Teori, em abrir este inquérito. Esse inquérito durou 2 anos. Então, isso acabou deixando o tribunal numa certa, vamos chamar assim, letargia, né? Porque amedrontado. Né? Se eu faço qualquer coisa com a Lava Jato, né, eu vou sofrer consequências. Né? Foi esse ambiente que se criou. E nessas informações que vêm sendo vazadas, eles falam mesmo do massacre, das investigações que fariam contra ministros do STJ. Havia um consórcio com a Receita Federal para investigações subreptícias, por baixo do pano, não em investigações regulares. Né? Portanto, na verdade, a gente estruturou um modelo policialesco aí. Há uma série de críticas, sobretudo que agora estão vindo à tona, com uma série de dados aí sobre a Operação Lava Jato aparecendo e mostrando uma possível orientação do próprio juiz Moro com relação aos processos. Mas, por outro lado, a Lava Jato ela foi a primeira operação bastante grande a punir pessoas com muito poder no Brasil. Como é que a gente equilibra esse mundo a partir de agora, onde poderosos podem ser culpados, ao mesmo tempo que o devido processo legal é respeitado? Eu acho que esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Tem novas técnicas de investigação, avançou-se muito com essa coisa desses mecanismos novos para as empresas, o acordo de leniência, né, que é muito relevante e tem sido muito relevante no combate à corrupção, e também os acordos de delação. Mas também nós temos que amarrar isso institucionalmente para evitar abusos, como estão sendo denunciados, de pessoas que delatavam a partir de sugestões dos seus carcereiros. Né? Então, esse é o quadro que se desenha, né? E isso precisa ser reformulado. O Congresso está... Acho que o pacote anticrime já fez avanços em relação a isso. Por exemplo, hoje se diz que não se pode receber denúncia ou que não se pode prender alguém, né? Muito menos condenar com base simplesmente em delação. Então já são cautelas que o sistema está gerando. Há muitas discussões no Congresso sobre, por exemplo, se a pessoa pode delatar estando preso. Então, são todos aprendizados, né, que nós vamos extrair disto. Acho que é preciso prosseguir no trabalho, né, na faina de combate à corrupção. Muita discussão sobre o COAF, né, que detecta movimentação financeira e repassa para os órgãos de investigação. Né? Então, e isso tem aspectos positivos, acho, de poder fazer algum tipo de controle, eventualmente ele levar à quebra de sigilo, mas é preciso também que isso se faça segundo o devido processo legal. Nós temos talvez que reforçar os órgãos de correição. Eu fico com a impressão de que falhamos todos. O sistema de correição da justiça falhou também. Porque, por exemplo, esses fatos que ocorreram lá em Curitiba, há fatos graves. Promotores designando juiz, fazendo a escolha. Então, onde estavam os órgãos correcionais da justiça? Se você olhar qualquer aparato judicial, sempre tem um corregedor, né? Alguém que supervisiona os outros. Né? Nós temos uma grande estrutura de correição da Justiça Federal aqui, no Conselho da Justiça Federal. O que eles estão fazendo? Né? Então, precisa-se perguntar um pouco sobre isso. Uma das críticas é de que eles não punem juízes e que o juiz pode fazer os seus malfeitos e que ele não vai ser punido como uma pessoa comum seria. O senhor concorda com essa crítica? Pois é, mas nós criamos, a partir de tempos mais recentes, nós criamos, desde a emenda 45, nós criamos o CNJ para fazer uma supervisão geral. Além do que, temos esses órgãos internos em cada tribunal. Né? O TRF4, Tribunal do Rio Grande do Sul, tem lá o seu corregedor. Existe o órgão
correcional também no STJ, eles gerenciam toda a Justiça Federal, não é? E eles não terem detectado essas irregularidades. Ou também o Ministério Público. Veja você que os procuradores estavam fazendo estrita colaboração com autoridades estrangeiras sem o devido processo legal, repassando dados bancários de empresas nossas no exterior. Contrataram até um ex-procurador suíço para colaborar com a investigação, não é? Entra nesta operação e traz informações para Curitiba e coisas do tipo. Muito provavelmente isso vai ter efeitos, até em anulação do processo, revelando prova ilícita. Veja, essa gente vinha para cá e ninguém sabia. A Procuradoria não sabia que estava gestando, não é, o ovo da serpente, nesse caso. Quer dizer, então tudo isto é preocupante. Quer dizer, de alguma forma o sistema revelou aí profundas falhas, né, um colapso. Né? Tá certo. Ainda sobre o julgamento dessa quinta-feira, o senhor e o ministro Barroso tiveram um momento de desentendimento, né? Não é a primeira vez. Em março de 2018, houve um desentendimento durante um julgamento também. Como é que está a relação do senhor com o ministro Barroso? Não tenho nenhum problema em relação ao ministro Barroso ou a qualquer outro colega. É normal, em muitos momentos, nesse processo dialético, né, que haja, às vezes, até má compreensão, né? As pessoas, às vezes, se engajam aí a partir, inclusive, de suas próprias frustrações, né? E há aí uma palavra mais forte ou menos adequada, mas eu digo sempre, eu sou muito enfático e procuro ser também bastante verdadeiro, bastante sincero, mas procuro também não ser desleal, não é? E encerrada a sessão, a minha vida volta ao normal absoluto e não levo esses ressentimentos para casa. Ministro, na semana passada eu conversei com a Daniele Cunha, filha do Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, que está preso em função da Lava Jato. Ela disse que eles vão tentar conseguir também que Moro seja declarado suspeito no caso do Eduardo Cunha. Existe algum risco de essa decisão da quinta-feira acabar trazendo uma avalanche de novos processos ou declarações de suspeições? Eu acho menos provável isso, sabe, Guilherme? Acho menos provável. Porque a situação de suspeição é uma situação muito específica, precisa ser lastreada em elementos que permitam a quem julga inferir que de fato se quebrou esse valor que é fundamental da imparcialidade, né? Mas é preciso que haja essa caracterização. A defesa do presidente Lula listou 7 elementos, isto foi antes da Vaza Jato, portanto não trouxe para os autos nada sobre Vaza Jato, Intercept e tudo, mas 7 pontos que indicavam um tratamento não imparcial, né? E um tendencioso, e foi isso que nos impressionou. Entre eles, e é uma coisa que se repete muito nesses casos mais graves, monitoramento da defesa. Moro interceptou vários ramais, 25 advogados do escritório do presidente Lula. Então, isto impressiona. Não é? E se nós olharmos em outros casos em que o tribunal concedeu, reconheceu a suspeição, tem esse tipo de elemento. Por isso que eu estou dizendo, são elementos muito pessoais, muito personalíssimos, né, que precisam ser caracterizados. Eu não conheço como será feita essa arguição, mas eu não vejo a possibilidade de uma expansão de uma jurisprudência muito vasta em torno dos casos de suspeição. Diferentemente até da questão da competência. Na medida em que você delimita de maneira mais estrita a competência de Curitiba,
certamente muitos processos vão de lá sair, né, porque não guardam relação com corrupção na Petrobras. Né, e, certamente, e lá eles foram alargando essa competência naquela ânsia mesmo também de acumular poder. Né? Mudando um pouco aqui o assunto, falando sobre a CPI da Covid, que o Supremo Tribunal Federal determinou que o Senado instalasse. Como é que o senhor viu essa determinação do Senado, do Supremo Tribunal Federal? Em princípio, ela corresponde à jurisprudência do Supremo. Desde 2005, depois em 2008, salvo engano, nós temos algumas decisões em que o Supremo diz que, preenchidos os requisitos, deve Câmara ou Senado, ou quando se tratar de CPI mista, Câmara e Senado, devem instalar, que seria um instrumento, inclusive, da oposição. É um direito da minoria poder fiscalizar, não é, a maioria e quem está no poder. Então não me parece que haja nada de anormal nisto. O problema aqui todo é esse estado de coisas, como funcionar isto na pandemia, se é possível ter reuniões presenciais, né, um debate em torno deste assunto e ter uma CPI que vai investigar o governo num momento de crise, né? De crise bastante complexa. Então é isso. Nível sanitário, econômico, todos os níveis, né? Pode inclusive agravar, né? Alguém no Ministério da Saúde disse, ao invés de estar dedicando a minha atenção ao combate à pandemia, à Covid-19, vou estar aí a fornecer papéis para a CPMI, para a CPI, né? Então, aí a questão da conveniência política, né, neste momento. Mas tem fatos que precisam ser averiguados, né? Numa entrevista que o ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, deu para a revista Veja dessa semana, ele disse que procurou uma série de personagens, inclusive o senhor, para falar sobre a compra da vacina Pfizer. Ele de fato te procurou, ministro? Ele esteve comigo, ele esteve comigo mais de uma vez e parecia muito aflito com essa crise. Ele achava que havia um colapso no sistema de governança do Ministério da Saúde e imaginava que eu pudesse ajudar. Em relação à Pfizer, o que ele ponderou é que eu, sei lá, fizesse alguma menção ao ministro Levi, da AGU, porque ele dizia que estão criando muitas dificuldades. As condições que a Pfizer exige são as condições que outros países do mesmo nível do nosso, até mais elaborados, já aceitaram. Era a questão sobre arbitragem para um eventual conflito, não judicialização de controvérsias no Brasil e tal. Então era um pouco isso. Ele estava muito aflito, mas me pareceu assim um pleito construtivo. O que ele queria era ter mais vacinas. Ele via, acho que ele vem de uma família até, acho que o pai é especialista, é médico, especialista ou epidemiologista. Então, em suma, ele vinha preocupado com isso, dizia que já tinha perdido muitos amigos e tal. Eu cheguei até a falar com o ministro Levi, que também estava trabalhando para viabilizar o consenso em torno desse tema. O governo parecia muito atrapalhado naquele momento, né? A gestão do ministro Pazuello não foi feliz, né? Quer dizer, foi uma gestão muito atabalhoada, né? E parecia isso. Foi essa a impressão que eu tive. E ele falou de outras vacinas, Sputnik, talvez pudesse ser. Em suma, ele estava bastante aflito e queria que o governo deslanchasse nessa temática, né? O senhor mencionou a Sputnik e nessa sexta-feira começa o julgamento virtual, né, da possibilidade do Maranhão comprar as vacinas da Sputnik, apesar da Anvisa ainda não ter concedido a liberação para essa vacina. Como é que o senhor avalia esse julgamento? O nosso julgamento, né? Isso. O ministro Lewandowski concedeu a autorização, né? Concedeu e agora começa o julgamento do Pleno.
O ministro Lewandowski, desde dezembro, quando ele tomou a primeira decisão sobre a obrigatoriedade da vacina e tal, coordenou este acórdão, ele vem se dedicando a essa temática e nos comunicou dessa liminar e eu imagino que ela esteja devidamente embasada. Não é? A questão agora é saber como vai proceder aí a Anvisa em relação a este tema. Né? Eu não sei como vai se equacionar ao fim e ao cabo a questão da aprovação da Sputnik. O que ele deu foi uma liminar para autorizar a importação. Né? Para o estado do Maranhão, para o estado do especificamente. Maranhão, Mas uma série de outros estados já estão atrás, inclusive eles alegam que uma das leis aprovadas no começo da pandemia permitiria que essas vacinas, desde que elas tivessem a aprovação de outras agências sanitárias de outros países, pudessem também ser compradas. É verdade, a legislação, eu não sei se abrangeram os institutos russos, mas... mas a Argentina já aprovou e eles abrangem a Argentina. Sim. Essa dificuldade é complicada, né? Não dá para saber. Isso. É uma insegurança jurídica que tem aí, ministro? Eu acho que sim, acho que sim. Acho que... o que eu mais sinto nessa crise é um déficit de informação, sabe? Porque em todas as áreas, você acompanhou, como eu, agora, essa notícia sobre a falta de medicamentos relativos à intubação. Sim, né? É uma coisa muito sensível, porque a toda hora podemos ser nós, podemos ser nossos parentes, nossos amigos. Claro. Né? E a gente não percebe, não faltou. Mas faltou informação, podiam informar que não vai faltar, né? ou que estão sendo tomadas providências. Acho que os sites do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, poderiam ser muito mais informativos em relação a isso e banir desde logo a fake news, não deixar criar pânico, né? na população. E acho também que os esforços no sentido de termos mais vacina também seriam positivos. Quer dizer, se pudéssemos ter... Veja, nós estamos operando com 2 vacinas só no Brasil, né? A Coronavac e a AstraZeneca, né? Sendo que 80% até aqui é de Coronavac. Né? Então, o ideal é que nós pudéssemos, de fato, expandir. Eu espero que equacionem bem esse tema e que tenhamos não só a Sputnik, mas outras vacinas. Claro, e o senhor tem sido crítico desde o começo da pandemia à condução da crise pelo governo. Em julho do ano passado, o senhor falou que o Exército, provavelmente na figura do ministro Pazuello, estava se associando a um genocídio. O senhor acha que o que está acontecendo hoje no Brasil é um genocídio? Eu nem usaria essa expressão, é uma mortandade, né? Fruto da complexidade da doença, da pandemia, não é? Mas também houve muita confusão. Essa coisa do tratamento precoce, não é? Em que muitas pessoas, porque usaram o tratamento precoce, chegaram já nos hospitais em condições precaríssimas de saúde. Né? Houve casos até de pessoas que ficaram intoxicadas por nebulizações com hidroxicloroquina, não é? Então, esse quadro todo, Manaus nós vimos isso também, né? O uso, acho que até patrocinado pelo Ministério da Saúde, de hidroxicloroquina, o que levou depois, né, a um enorme fracasso do tratamento e aí uma hospitalização em massa que levou à falta de oxigênio lá. Sim. Né? Nós tivemos 50 pessoas que morreram, aparentemente pelo menos 50 pessoas morreram por falta de oxigênio. Né? Portanto, tudo isso é extremamente grave. Eu acho que a gente tem que ajudar. Acho que vamos tirar muito aprendizado dessa questão, eu acho que desse processo. E eu acho que uma das coisas, nós vamos ter que fortalecer mais e mais o SUS, né? Nós vamos ter que nos informar mais. E até algumas coisas são positivas e precisam ser registradas também. Veja que, na medida em que temos disponibilidade de vacina,
nós temos conseguido também caminhar bastante na imunização. Né? O senhor tomou a vacina, a primeira dose, né? Tomei na Qual sexta-feira passada, Coronavac. Coronavac. E veja, já são quase, acho que 30 milhões de pessoas já vacinadas com a primeira dose, né? Sim, sim. Então é significativo, né? Se nós olharmos Bastante. os números de outros países, né? Uhum. E, ministro, o senhor de quando em quando fala com o presidente Jair Bolsonaro. Como é que começou a relação de vocês? Isso se deu no ano passado. Nós já tínhamos algum contato, mas no ano passado eu fui ao presidente para conversar um pouco sobre a crise, que estava começando a crise da saúde, e sugeri a ele que adotasse um comitê para gerenciar essa crise. Porque eu tinha, no governo Fernando Henrique Cardoso, atuado no chamado Comitê do Apagão, Sim. como advogado-geral da União. E então eu disse para o presidente, o presidente Fernando Henrique designou o chefe da Casa Civil, Pedro Parente, para administrar essa crise. Só que aquela crise era uma crise menor, considerando o que nós tínhamos pela frente no caso da saúde. É verdade. Porque só tratava de eletricidade, não é? A União podia legislar sobre isso. Agora não, né? Estamos desenvolvendo a saúde entre os 3 órgãos, né? União, Estados e municípios. Então esse comitê teria que ter representantes de estados e municípios, né? O que acabou não acontecendo, né? Acabou não acontecendo. Acho que acabou saindo um comitê, assim, na Casa Civil, mas isso nunca foi, acho que, efetivo. Ninguém percebeu a sua existência. Aquilo, na época, embora muita gente tenha criticado o governo por ter deixado chegar à crise que levou esse nome aí, do apagão e tal, mas a solução que se deu ali mostrou-se que era possível, né, gerenciar aquela crise, tanto é que passamos sem problemas, né? Subiu um pouco o preço da energia e tudo mais. Né? Havia um ministro forte, apoiado pelo presidente, e ele fez toda a coordenação dos ministérios, né? E também a coordenação com os estados. E eu participei da coordenação jurídica daquele processo. Num dado momento, inclusive, havia muitas impugnações da medida provisória, que era a base daquilo, e nós levamos, então, uma ADC ao Supremo para confirmar a constitucionalidade da norma, né? Então, eu disse, é preciso que tenha uma estrutura jurídica, que tenha... Então, nós começamos a conversar. Em seguida, ele teve aquela reunião, acho que no mesmo dia, naquele sábado, ele teve a reunião com o Mandetta, que eu acho que definiu que o Mandetta já não ficaria mais no governo, né? E aí nós começamos a conversar, e sempre que eu posso, eu dou alguma opinião, conversamos um pouco e temos mantido um canal aberto. E, na sua opinião, qual foi o maior erro na condução da crise pelo governo federal? Eu acho que a minimização da crise, né? Porque, claro, ninguém sabia, né? E muita gente boa, qualificada, supôs que poderia ser uma gripe passageira, né? Eu acho que essa minimização acabou por levar a não preparação de quadros, veja, ninguém esperava esta segunda ou terceira onda. Não, fim do ano passado todo mundo acreditava que estava chegando no fim a pandemia. Fim, né? E veja, né, os reflexos disso na economia, né, as medidas mesmo. Eu participei do debate sobre a chamada de PEC do orçamento de guerra, né, ajudamos a formular isso, mas ficou limitado a 31 de dezembro. Sim, é verdade. Né, nós entramos agora com a crise e não tínhamos o arsenal jurídico, né, adequado. Então, eu acho que faltou isto. E aí entram também esses preconceitos, essa coisa do tratamento precoce, da hidroxicloroquina, da resistência às medidas preventivas, máscaras ou isolamento. É claro que a gente percebe que não é fácil a imposição de medidas como de isolamento, né? Elas têm um reflexo enorme sobre a economia. Né? E sobre a política, elas cobram um preço político de popularidade também. Popularidade, né? Porque, claro, refletem
Quer dizer, restaurantes estão fechando, academias estão fechando, né, mas não estão fechando provisoriamente, estão fechando de forma definitiva. Sim, as pessoas estão deprimidas em casa, não conseguem sair. Então isso tudo tem um efeito enorme, né? E tem que haver lideranças. Eu acho que também faltou um pouco isso, sabe? Eu acho que faltaram lideranças mais lúcidas nesse contexto. O senhor comparou com a crise do apagão, né, de 2001, que o senhor teve participação bastante ativa ali como advogado-geral da União. Naquela época, muita gente atribui essa crise à mudança na condução do poder político. Saiu o PSDB e entrou o PT. Há outras razões também que podem ter levado o Partido dos Trabalhadores ao poder. Essa crise atual, ela também tem uma consequência política. E muito tem se falado nos últimos dias, nas últimas semanas, sobre uma hipótese eventual de Bolsonaro sequer chegar ao segundo turno das eleições de 2022. Não estou te pedindo previsão, mas como é que o senhor acha que essa crise pode ter um impacto na condução política, como uma pessoa que observa o cenário há muitos anos? Certamente terá, e está tendo. Acho que essas mudanças todas, veja que o presidente Bolsonaro entrou com uma agenda em que ele iria utilizar políticos ou pessoas com mandatos a partir das chamadas frentes partidárias, né? Frente do agro, frente evangélica, mas em princípio ele não estaria associado aos partidos políticos. Não repetiria o presidencialismo de coalizão do Sérgio Abranches, mas estamos a ver que agora com a entrada do Centrão e com a participação do Centrão, agora com a eleição das mesas da Câmara e do Senado, o papel que o Arthur Lira passa a desempenhar, né, nós vimos que foi restabelecido este modelo, né, chamado, de alguma forma, o presidencialismo de coalizão. E eu não vejo isso como se fosse um problema, não. Eu acho que se políticos profissionais se incumbem dessas suas tarefas, das tarefas para as quais eles estão apetrechados, acho isso positivo. E vejo isso com bons olhos. É muito provável que essa já seja uma consequência, né, desse complexo processo que se desenvolveu. A crise estendida, os reflexos na área da economia, né? Também ficamos com um Ministério da Economia muito grande, muito poderoso, né? Incorporou várias pastas, né? E hoje talvez isso demande uma reformulação em algum momento. Eu acho que as consequências serão inevitáveis. E certamente, se nós não equacionarmos o problema da pandemia e não conseguirmos uma animação para a economia, certamente as consequências serão gravosas, né, para os intuitos eleitorais do governo, né? Certamente isso terá reflexo. Agora, a gente também não pode esquecer que este não é um problema só brasileiro. Sim. Né? No mundo todo, nós estamos tendo, com uma ou outra exceção e com as peculiaridades locais muito acentuadas, no mundo todo, nós estamos tendo, os governos estão tendo dilemas. Né? Vimos esses dias a Angela Merkel, que é extremamente popular, né, na Alemanha, falando de erros nas decisões, por exemplo, sobre as restrições impostas na Páscoa, né, o isolamento também lá perpetua ou revela os seus problemas. Né? E olha que é um país bastante ordeiro, né? Muito, diferente do muito, Brasil, que é um país mais... Muito disciplinados e muito afeitos a cumprir ordens. Né? Ministro, a gente está chegando aqui no fim da nossa entrevista, mas dá tempo de mais uma pergunta. Alguns setores da sociedade criticam o que seria uma suposta politização do Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor observa essas críticas? Aqui o ocular, isso vem. Eu não vejo essa politização, sabe, Guilherme? Não. Pelo menos não no sentido de uma politização partidária. Não me parece que seja assim. Agora,
As nossas decisões, elas acabam tendo uma alta dosagem de politicidade, porque no fundo a gente arbitra relações entre poderes, né? Então, por isso são decisões, até, em certo sentido, políticas. Quando dizemos que uma lei é inconstitucional e que ela foi aprovada pelo Congresso, né, nós estamos inviabilizando a aplicação de um modelo, de um desenho institucional que o Congresso elegeu. Ou quando suspendemos medidas provisórias, né, também. Veja que no ano passado todo nós nos dedicamos amplamente a essas medidas que temos chamado de jurisprudência da crise. Sim. Né? Então, tem um sem número. E o governo reclama muito, por exemplo, das medidas que autorizaram estados e municípios a fazerem lockdowns, a fazerem, tomarem medidas aí de isolamento social. O governo disse que o STF impediu que ele fizesse políticas para a pandemia. O que não é verdade, o que o Supremo, na verdade, reconheceu é que, na ausência de ações por parte da União, estados e municípios estariam autorizados a tomar medidas. A gente nunca pode esquecer que isso se dá num contexto e numa moldura muito específica. São os estados e municípios que têm sob sua gestão o sistema hospitalar. A União tem aí, eu acho que alguma coisa como umas 50 unidades hospitalares, não sei se tanto, universitárias, algumas até relevantes, mas não tem a gestão sobre o sistema hospitalar. Então, na medida em que o sistema colapsa, isto fica sob a responsabilidade do gestor. Então, o que o Supremo dizia era isso. O que houve, na verdade, eu acho que foi uma certa ausência da União. O que o sistema SUS nem permite, porque o sistema SUS é um modelo integrado de gestão. É União, Estados e Municípios. Foi um experimento da Constituição de 88. Mas, diante das desconfianças criadas e da dificuldade do governo federal de querer se integrar neste combate, por conta das próprias medidas, não queria subscrever medidas de isolamento social, né, produziu-se, então, essa ausência. Mas o Supremo decidiu, por exemplo, afastar normas da Lei de Responsabilidade Fiscal para permitir o governo agir sem ressalvas. Então, foram medidas assim extremamente importantes que foram tomadas. Ou facilitou a aprovação das medidas provisórias sem a participação da comissão mista, exatamente para fazer com que o governo fluísse. Em suma, eu acho que aqui há uma acusação ao tribunal que é bastante injusta. Ministro Gilmar Mendes, eu queria agradecer ao senhor por essa entrevista aqui para o Poder 360. Eu é que agradeço. Muito obrigado. E queria convidar você, nosso espectador, para se inscrever na nossa página e ativar o sininho para que você nunca mais perca uma entrevista como essa que acabamos de fazer com o ministro Gilmar Mendes. Até a próxima.